Às vezes, o coração fala mais alto que a razão, e o que ele diz é simples: eu não aguento mais esperar. É aquela mistura de ansiedade com medo, aquela sensação de que você tentou confiar, tentou respirar fundo, tentou deixar nas mãos de Deus, mas a cabeça não para de criar cenários ruins. Você tenta se convencer de que está tudo bem, mas lá no fundo existe um incômodo que não passa. Uma inquietação que te faz pensar que se Deus estivesse realmente agindo, alguma coisa já teria mudado. O problema é que a gente confunde silêncio com ausência. Só porque Deus não fala, a gente acha que Ele não está fazendo nada. Mas a verdade é que Ele trabalha nos bastidores daquilo que você ainda não consegue ver. Ele move peças, alinha caminhos, quebra resistências, ajusta corações. E enquanto você se pergunta por que nada muda, Deus está cuidando de tudo que você não teria força para resolver. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos capítulo 37, versículo 7. A parte mais difícil é justamente essa: descansar quando o coração está inquieto. Mas a calma não nasce da situação, nasce da confiança. Quando você tenta controlar tudo, a alma pesa. Quando você solta, Deus flui. Você não precisa entender todos os processos, só precisa confiar que existe um propósito maior por trás do que parece parado. E tem algo acontecendo dentro de você também. Algo que não tem barulho, mas tem profundidade. Deus está te ensinando a respirar de novo, a não se apavorar com o que ainda não chegou, a não acreditar nas histórias que o medo inventa. Ele está te ensinando que a calma não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você decide não deixar a circunstância comandar sua fé. É normal se sentir assim, cansado, dividido, confuso. Não significa falta de fé. Significa apenas que você é humano. E Deus não te julga por isso. Ele só te chama para mais perto. Ele te diz: filho, acalma. Eu já entrei na causa. Eu já comecei. Eu já estou movendo. Não vejo o silêncio como abandono. A reviravolta não depende das circunstâncias, depende de Deus, e Ele já está agindo. Apenas fique. A paz está chegando. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É fácil pensar que Deus ficou longe quando o céu não responde. A mente cria aquela sensação estranha de abandono, como se tudo estivesse nas suas mãos e nada mais viesse do alto. Só que esse é justamente o tipo de pensamento que aparece quando a alma está cansada demais para perceber o que Deus faz sem barulho. O silêncio não é prova de distância, é prova de que Ele está trabalhando em lugares que você não alcança. Tem coisa que Deus resolve antes mesmo de você saber que existe. Tem portas que Ele fecha sem você perceber, livramentos que você nem imagina, pessoas afastadas que você pensou ser coincidência, mas foi cuidado. Enquanto você tenta decifrar o que está acontecendo, o céu está reorganizando sua história com precisão. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. É desconfortável não ver nada mudando. O coração corre, a mente inventa problemas, a ansiedade começa a empurrar você para um lugar de descontrole. E mesmo assim, Deus continua movendo o que você não percebe. Ele trabalha no invisível, porque sabe que, se mostrasse tudo agora, você tentaria interferir. Ele sabe o momento certo de revelar cada peça. O silêncio dele é tão intencional quanto a resposta. É nesse espaço sem barulho que Deus muda pensamentos, arruma intenções, limpa o que você não percebeu que estava distorcido. Ele não usa o silêncio para te punir, usa para te preparar. O silêncio é o terreno onde a fé amadurece, onde a confiança se torna real, onde você aprende a depender mais da voz de Deus do que dos seus próprios medos. E tem mais.
O fato de você não ver nada não significa que nada esteja acontecendo. O movimento de Deus não é anunciado, é percebido pelo coração que aprende a esperar. Ele age onde você não alcança, resolve o que você não saberia enfrentar, abre caminhos que você nunca veria sozinho. O silêncio é só a forma de Deus dizer: calma, filho, eu já comecei. E quando ele começa, nada permanece igual. Mesmo que você ainda não veja, já existe resposta vindo na sua direção. O invisível está trabalhando por você. Há um desespero que nasce quando você olha ao redor e nada parece favorável. A vida fica com aquela aparência de pausa, como se tudo estivesse travado no mesmo ponto e você fosse o único tentando empurrar uma porta que não se move. E é exatamente aí que o medo começa a criar narrativas. Talvez não vai acontecer. Talvez Deus não vá fazer. Talvez já deu errado e eu não percebi. Só que as circunstâncias não são espelho da verdade. São apenas o cenário momentâneo. O que Deus faz não começa do lado de fora, começa dentro. Muita coisa que parece parada na sua vida só está parada por fora. Dentro, Deus está reorganizando você. Ele está ajustando sua percepção, alinhando sua fé, fortalecendo suas bases. Antes de trazer a reviravolta, Ele muda o jeito que você enxerga o próprio processo. Porque se Ele te entregar o que pediu, sem primeiro trabalhar seu interior, o medo rouba, a ansiedade sabota, a pressa destrói. As coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. É impressionante como a gente confia mais no que sente do que no que Deus prometeu. Quando o ambiente parece desfavorável, a mente dispara, o coração aperta, e a gente acha que tudo está perdido. Mas Deus não é governado pelo ambiente. Ele não depende de clima, de circunstância, de aprovação humana, de tempo perfeito. Ele age em qualquer terreno. Ele reverte em qualquer cenário. Ele muda a história mesmo quando tudo diz o contrário. E, sinceramente, às vezes a única coisa que Deus espera é que você pare de interpretar a vida pela lente da circunstância. O que você vê não é tudo. O que você sente não é tudo. O que te disseram não é tudo. Tem coisa que Deus está fazendo que não tem sinal externo ainda, mas já é real no mundo espiritual. E quando o interior amadurece, o exterior acompanha. Essa inquietação que você está sentindo pode ser justamente o sinal de que Deus está fazendo uma virada silenciosa dentro de você. Ele está tirando o peso de querer controlar tudo. Está limpando o medo de imaginar que vai dar errado. Está fortalecendo a fé que ficou frágil depois de tantas esperas. Está te ensinando a acreditar além do que os olhos podem ver. A reversão que Deus tem para a sua vida não depende do cenário, depende do propósito, e ele já começou. Existe um momento da caminhada em que a gente percebe que não tem mais o que fazer. É como se todas as tentativas batessem no mesmo muro, como se nenhuma porta cedesse, como se o próximo passo dependesse de algo que já não está mais nas nossas mãos. E quando isso acontece, o coração costuma entrar em desespero. E agora, o que eu faço? Será que Deus realmente está me ouvindo? Só que o que você chama de fim é, muitas vezes, o ponto exato onde Deus decide intervir com mais força. Quando você se vê limitado, Ele se revela presente. Não há circunstância capaz de impedir Deus de agir. Não há cenário que o atrapalhe. Não há situação que o intimide. Não há dificuldade que o impeça de executar o que Ele planejou. Ele não calcula possibilidades como nós. Ele não depende de fatores externos. Ele não recua diante do impossível. A soberania dele não é teórica, é real, imutável e ativa. Quando o meu espírito se angustiava em mim, tu conheceste a minha vereda.
Salmos, capítulo 142, versículo 3. Isso significa que Deus conhece o caminho que você ainda não enxerga. Ele já entrou na sua causa antes mesmo de você pedir. Ele já está movendo o que precisa ser movido, ajustando o que precisa ser ajustado, derrubando o que precisa ser derrubado. O que parece parado é, muitas vezes, só a superfície de um processo muito maior acontecendo por trás. A verdade é que você não está esperando sozinho. Deus está trabalhando enquanto você descansa. Ele está abrindo espaço onde você achou que não tinha saída. Ele está enviando respostas por caminhos que você nem considera possíveis. O tempo dele nunca é lento, é preciso. E a precisão do céu sempre chega no momento em que a intervenção deixa de ser desejo e passa a ser necessidade. Quando Deus diz, eu estou agindo, não é promessa vazia, é decisão decretada no alto, e nenhuma força contrária sobrevive a essa decisão. O que ele determinou não volta atrás. O que ele iniciou, ninguém interrompe. Toda circunstância que tenta impedir o que ele vai fazer acaba sendo, sem querer, parte da estratégia para revelar o poder dele. Você não está à espera de algo improvável, você está à espera de algo inevitável, porque Deus já começou. Há uma hora em que a alma, exausta de tentar controlar tudo, finalmente admite que não sabe mais como seguir. Não é desistência, é sinceridade. É aquela sensação de eu fiz o que pude, agora só Deus pode fazer o que eu não alcanço. E por mais estranho que pareça, é exatamente nesse ponto que o coração começa a ser realinhado. Porque quando você solta, Deus assume. Quando você para de tentar prever todos os cenários, a paz encontra espaço para entrar. E é dessa entrega que nasce a reviravolta. A gente aprende cedo a resolver, segurar, garantir, antecipar. Só que com Deus, as coisas se movem de outro jeito. Ele não pede desempenho, ele pede confiança. Não pede força, pede rendição. É por isso que, muitas vezes, a mudança só chega quando o coração aceita que não precisa mais lutar sozinho. É quando você respira fundo e diz, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. A paz de Deus guardará o vosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz não depende da resposta, depende da entrega. E talvez esse seja o passo que está faltando, parar de tentar controlar o impossível. Porque enquanto você tenta dominar o que nunca esteve nas suas mãos, o coração carrega pesos que Deus não te deu. A entrega não é passividade, é inteligência espiritual. É reconhecer que a solução está além do que sua mente alcança. Deus já está fazendo. Mas a ansiedade grita tão alto que você não consegue perceber. A reviravolta de Deus não segue lógica humana. Às vezes, ela começa no dia em que você mais se sentiu incapaz. Às vezes, ela nasce da oração mais simples, feita com voz fraca e olhos cansados. Às vezes, ela acontece quando você decide parar de pedir explicações e começa a pedir direção. Deus não precisa que tudo esteja calmo para agir. Ele precisa que o seu coração esteja disponível. E quando o coração se rende, a vida começa a se alinhar. Os pensamentos desaceleram. O peso diminui. A alma respira. O medo perde voz. A esperança volta a fazer sentido. E sem perceber, você começa a enxergar sinais de que Deus já está revertendo o que parecia definitivo. A mudança não vem quando a circunstância melhora. Vem quando o coração entende que Deus já está movendo. E quando essa verdade te alcança, nada te tira do lugar que Ele preparou. Chega aqui um instante. Não força entendimento agora. Só deixa o coração descansar um pouco. Você já carregou peso demais, já tentou resolver demais, já se culpou demais. Agora é o momento de respirar e permitir que Deus faça aquilo que você não consegue mais fazer. Vamos orar, do jeito que você está, sem ajustar nada por dentro. Senhor, eu me coloco diante de Ti sem acertar pose, sem tentar parecer pronto,
sem esconder o que está pesado. O Senhor conhece cada detalhe da minha alma, até aquilo que eu não sei colocar em palavras. O Senhor sabe das preocupações que eu levo para a cama, dos pensamentos que voltam sem serem convidados, do medo de que nada mude, do receio de que eu esteja ficando para trás. Hoje, eu quero abrir o coração sem medo. Quero entregar o que está tomando meu descanso, o que está fazendo minha mente correr, o que está roubando a paz que o Senhor prometeu guardar dentro de mim. Eu não quero viver à base de ansiedade, tentando prever o que vai acontecer. Eu quero aprender a confiar de verdade. Deus, eu te entrego tudo aquilo que me preocupa profundamente. Pego cada pensamento que tem tirado meu foco, cada expectativa que me frustra, cada possibilidade que me amedronta e coloco nas tuas mãos. Me ensina a soltar, Senhor. Me ensina a parar de tentar controlar o que nunca dependeu de mim. Toca agora na área mais sensível do meu coração, aquele lugar onde as dúvidas fazem morada, onde a insegurança cresce, onde a fé enfraquece quando eu olho ao redor. Toca com o teu poder e devolve o equilíbrio que o medo tirou de mim. Sopra paz onde há ansiedade, sopra direção onde há confusão, sopra clareza onde eu só enxergo caos. Eu sei que o Senhor já está agindo, mesmo quando eu não percebo. Então me ajuda a crer nisso de um jeito mais profundo. Tira dos meus olhos essa sensação de que está tudo parado. Mostra o movimento invisível, aquele que só o Espírito Santo revela no íntimo. Me faz sentir no Espírito aquilo que eu ainda não vejo no natural. Senhor, se há alguma coisa dentro de mim que impede o fluir da tua paz, tira agora. Se há algum apego que me faz sofrer mais do que eu deveria, corta pela raiz. Se há algum medo que me faz perder o sono, neutraliza. Se há ansiedade que tenta dominar meus passos, desfaz. Que todo o peso emocional seja removido pelas tuas mãos. Quero confiar que o Senhor está revertendo cenários, mesmo quando eles parecem difíceis demais. Quero acreditar que a tua vontade é maior do que qualquer circunstância que tenta me assustar. Quero aprender a descansar no fato de que o Senhor vê antes, age antes, prepara antes. Senhor, abraça minha alma agora. Acalma esse lugar dentro de mim que fica inquieto. Me lembra que eu não estou sozinho, que o Senhor não me abandonou, que nada passou despercebido. Me envolve com a tua presença e devolve o silêncio que cura, não o silêncio que assusta. Eu oro para que o Senhor transforme toda instabilidade em segurança, toda dúvida em convicção, todo medo em confiança, toda ansiedade em descanso. Eu oro para que a certeza de que o Senhor já está agindo tome conta de mim de um jeito que eu não consiga negar. Que a minha alma aprenda a esperar sem se destruir. Que o meu coração aprenda a confiar sem se torturar. Que meus pensamentos aprendam a descansar sem criar tragédias que nunca existirão. Eu te entrego minhas batalhas internas e externas. Eu te entrego meu futuro, meus passos, minhas decisões. Eu te entrego aquilo que tento controlar. E te peço, toma conta de tudo. Em nome de Jesus. Amém. No fundo, tudo o que você sempre quis era uma confirmação simples, que Deus não te deixou à própria sorte. E Ele não deixou. Mesmo quando você interpretou o silêncio como abandono, Ele estava movendo as coisas de um jeito que você não conseguiria perceber naquele momento. Nada disso foi à toa. Nada desse processo foi desperdício. Essa inquietação que você carregava não era sinal de fracasso, era sinal de que Deus estava alinhando tudo dentro de você, para que o que vem agora não seja apenas resposta, mas transformação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. A paz que você tanto buscou não virá quando tudo se resolver. Ela virá quando você aceitar que Deus já está conduzindo tudo.
A reviravolta não depende do cenário, depende da mão que está escrevendo a sua história. E essa mão nunca falhou. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Se essa mensagem encontrou você enquanto o coração estava inquieto, compartilhe com alguém que também está carregando preocupações que só Deus entende. Às vezes, uma palavra assim é o que impede uma alma cansada de desabar. E deixe a sua declaração de fé nos comentários, como alguém que decidiu descansar de verdade. Eu profetizo que Deus já está agindo por mim. Curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por essa paz que Deus liberou sobre você agora. E se inscreva, porque aqui você sempre vai encontrar palavras que te puxam para perto do coração de Deus, sem pressa, sem peso, sem cobrança. Vai com essa certeza. O que parece parado, não está parado. O que parece difícil, não está perdido. O que parece distante, está sendo aproximado por Deus. Acalma, filho. A resposta já saiu do céu. E o que Deus começou, ninguém interrompe.